Oi, tudo bem? Eu sou a Pam e aqui no meu canal eu mostro um pouco das artes que eu faço, eu falo um pouco sobre as minhas experiências aqui como au pair e falo um pouco sobre mim, eu acho, sobre as minhas experiências e coisas que eu gosto, né? Essa semana eu não fui no evento de poesia porque teve uma tempestade de neve. Desde segunda-feira as crianças não tiveram aula. E elas não tiveram aula nem na segunda nem terça, então a gente ficou em casa fazendo altas coisas. E foi bem cansativo, porque lidar com 3 crianças totalmente entediadas é complicado. Mas foi bem divertido também. Eu não sei o que mudou com as meninas, que antes elas não é que elas não me tratavam bem, elas sempre me trataram bem, mas tipo, agora parece que alguma coisa mudou, sabe? Eu acho que elas perceberam que eu tô quase. Não é que eu tô quase indo embora, mas que eu vou embora, né? Que eu tenho um tempo limitado aqui. Que eu falo com elas sobre os meus planos, né? Sobre querer morar no Canadá, sobre voltar pro Brasil agora, enfim. E eu acho que elas tocaram que eu vou embora e elas estão todas fofinhas, miguinhas comigo, me dando abraço, falando que me amam, isso sabe? Tão bonitinho. Tá bem gostosinho. Então, tipo, por mais que seja cansativo, é bem agradável, assim, estar com elas, né. Então, segunda e terça-feira foi bem punk, mas a gente se divertiu, a gente foi brincar na neve, a gente tentou fazer um boneco de neve que não virou uma montanha de neve. Enfim, não deu certo o boneco de neve. Porque a gente queria fazer uma rena de neve, na verdade, queria fazer, tipo, botar os galinhos pra fazer um dia, mas não deu certo. Não deu certo porque as crianças já começou a brigar, o cachorro começou a roubar a pá, aí não rolou. Eh Eu mencionei no vídeo passado que eu voltei a fazer aula de pole dance e até então eu só fiz uma aula, porque o por mais que quando eu era adolescente não, quando eu era mais jovem, adulta, dos meus 18 anos, eu comecei a fazer pole dance, eu fiz por quase um ano e eu adorava, eu já estava no intermediário, eu acho, quando eu parei. E agora eu tive que voltar para o básico, né, porque eu não tenho mais o jeito e nada, eu não consigo mais fazer as coisas. Então eu só posso fazer aula do o introdutório, né, pra eu reaprender os movimentos. E tem muitos horários de aula, mas tem poucos horários de aula de introdução ao pole e de beginner, né. Então, tem um horário na quinta, só que é durante meu horário de trabalho que eu não consigo fazer, que eu só consegui fazer na outra semana porque eu não estava trabalhando naquele dia. E eu descobri que tem no domingo de manhã, então esse domingo agora eu vou. E tem segunda à noite também, segunda eu acho que 8 horas da noite, aí eu vou também. Então espero não estar muito destruída na segunda de domingo, porque eu não queria botar, tipo, super em seguida um do outro, mas eu vou ter que me virar e fazer, né, porque é o horário que eu achei. E tem lista de espera, né, porque são 10 alunos por turma, então já tá tudo lotado, então eu tenho que ir me encaixando. Eu estava Alguém aparentemente cancelou e deixou eu ir no domingo, porque estava na fila de espera. Mas enfim, esse fim de semana aqui agora vai ser bem agitado, porque eu tenho 2 workshops. Em um eu vou fazer uma bolsa com feltragem molhada. E a outra vai ser um workshop de aquarela, que eu acho que vai ser bem legal, que eu mencionei no vídeo passado e até agora eu não fiz, porque hoje é sexta. Hoje é sexta-feira e as crianças viajaram e eu não trabalho mais hoje, então eu estou bem feliz, porque eu só trabalhei na parte da manhã. E hoje é aniversário do Snickers, do cachorro da casa, e eu infelizmente não vou ficar com ele, porque como amanhã tem um dia muito longo, eu não vou conseguir dar atenção pra ele. Então, eu e a família aqui, a gente conversou e a gente decidiu que eu ia deixar o Snickers em algum lugar e fazer as minhas coisas. Então, hoje ele vai passar o aniversário dele com estranhos. Mas ele vai se divertir, ele gosta que é uma casa com outros cachorros, né? Então, ele gosta da companhia. E, bom, eu tenho que sair daqui a pouco porque eu vou pra casa de uma amiga minha, a gente vai fazer alguns artesanatos de cerâmica fria.
E eu quero ver se eu consigo gravar eu fazendo as coisas e botar aqui no vídeo, mas não prometo, vamos ver. E o que mais que eu vou fazer hoje? Eu tenho que levar o Snickers pra passear, porque eu falei que eu ia levar ele no parcão, antes de a gente ir. Mas eu queria compartilhar com vocês algumas artes que eu fiz essa semana, porque mesmo com tudo conturbado, as crianças elas estavam escrevendo uma carta pra avó delas. E eu achei bonitinho elas fazendo um desenhozinho do gato da avó. Aí eu falei assim: me manda uma foto do gato, eu quero desenhar também. Aí eu desenhei o gatinho e eu vou botar uma fotinho aqui, porque esse desenho eu não tenho em mãos, porque eu já dei pra minha host mom pra ela fazer, enviar pra avó das crianças. Então eu vou botar foto. O, o que eu posso mostrar eu não sei se vocês têm visto, mas no meu Instagram o tempo todo tá aparecendo esses vídeos de uns pintinhos que o cara fica colocando, tipo, capa de chuva, cartola, botinha, roupinha. O último que eu vi era ele estava um pintinho com um terno de casamento e outro era um pintinho com vestido de noiva, sabe? Umas coisas muito doidas. Mas a primeira vez que eu vi achei muito bonitinho. Eu tinha visto o pintinho com roupa de chuva, capa de chuva. Aí ele quis fazer. Olha que bonitinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Não sei se tá focando, dá pra ver? Isso no sol. Bom, se não dá pra ver, eu vou botar a foto. E eu tinha feito esse pintinho e o gatinho. Aí, uma das crianças, ela toda assim, ô Pão, o que você tá fazendo agora? Eu falei, nada. Você não tá trabalhando em nada? Eu falei, não, mas ela, você sempre tá pintando alguma coisa? Eu falei, mas não tô pintando. Ela, você tem que pintar. Aí eu fiquei, e aqueles quadros do sol e da lua, né? O sol eu ainda não fiz. Ele ainda não foi pintado, mas eu pintei a lua. Olha que bonitinho que ficou. Vai ficar tão bonitinho depois quando fizer o sol e a lua. Não sei se dá pra vocês verem. Dá pra ver? Não sei se dá pra ver. Daí, eu fiquei muito feliz de pintar. Demorou um pouco, não foi. Quer dizer, não demorou muito, né? Eu pintei acho que umas 3 horas, mais ou menos. E foi isso. Outra coisa que aconteceu essa semana foi que eu mencionei aqui que eu tava ouvindo muitos audiobooks, né? Aí eu tenho uma amiga minha, na época de ensino fundamental, assim. Ela não estudou comigo, mas era uma amiga de uma amiga. E a gente tinha perdido contato por muito tempo. E algumas semanas, meses atrás, eu acho, ela me mandou mensagem perguntando se eu tinha lido algum livro. Ela me deu duas opções de livro, ela perguntou se eu li um desses livros. Aí eu falei que não, mas que eu poderia ler, né? E daí acabou que ela escolheu uma das opções e eu escolhi a outra. E no caso, a opção que eu escolhi era uma série, que era, acho que o nome é Crave, eu acho. Que tem vários livros, é uma escola de lobisomens e vampiros, essas coisas assim, né? E o primeiro livro eu achei ruim. Eu não gostei do primeiro livro, mas eu fiquei, pô, como é que vai rolar essa história, né? Aí eu li todos os livros, acho que eram, sei lá, 6 livros. Quer dizer, não li. Quer dizer, eu li alguns. Alguns eu li, outros eu ouvi audiobook. Geralmente, às vezes, eu tento pegar o mesmo livro, tanto em audiobook quanto em livro, né? Aí, às vezes, tipo, eu tô dirigindo, daí eu vou escutando, daí eu tô, tipo, sem nada a fazer, eu quero ler, então eu paro e leio. Então, geralmente eu fico variando nesses dois, né? Nem todos os livros, mas geralmente eu tento. E essa série eu peguei tanto alguns, né? Eu peguei alguns, tanto pra ler, tanto pra ouvir. E acabou que a gente começou a conversar sobre isso, e daí ela leu Alcamais, e ela ficou apaixonada em Alcamais, e daí ela tava me contando que Alcamais é baseado numa fanfic em que o Draco Malfoy namora a Hermione, né? E aparentemente tem toda
tipo, um monte de fanfic sobre o Malfoy e a Hermione. E depois que ela acabou a Acamais e ela ficou totalmente destruída, ela resolveu ler todos os outros livros famosinhos inspirados em fanfics de Draco Malfoy e da Hermione, porque ela tava me contando que essas fanfics ficaram muito famosas, mas por serem fanfics, eram baseadas em um livro já existente, as escritoras não ganharam nada por isso. Então elas resolveram escrever um livro baseado nas fanfics que elas escreveram. Então, tipo, não é o mesmo nome, não é o mesmo mundo, mas é tipo baseado na história que elas criaram. E eu consegui ler junto com ela, né, um livro chamado Rose in Chains, que, cara, era um livro muito doido, uma viagem muito doida e muito frustrante, porque desde o começo do livro dá pra ver que o casalzinho, por mais que eles sejam inimigos, eles têm interesse um no outro, né? E eles não ficam juntos até o último capítulo do livro, tipo, não tem um beijo, sabe? Não tem um beijo. Aí ela. Foi muito divertido, porque a a minha amiga, ela do nada, tipo, meia-noite, eu tava ouvindo o livro, quase dormindo, assim. Aí ela me liga assim: Ah, você tá vendo? O que que aconteceu? Eu perguntei pro ChatGPT, é quando que eles finalmente se beijavam, e o ChatGPT falou que era no capítulo 32, eu tô no 37, e até agora não teve um beijo. E daí a gente começou a conversar, assim, e fazia muito tempo, né? Que eu nem ouvia a voz dela, né? Porque a gente meio que começou a conversar por mensagem, mas a gente não falava ligação nem nada. E daí isso me fez pensar na minha época de jovem adolescente, né? E quando eu comecei a ler, porque eu lembro que eu não gostava de ler, até, tipo, no ensino fundamental eu não gostava de ler. Eu comecei a gostar de ler no ensino médio, né? Eu digo livros de fantasia, romances, essas coisas, né? E eu tava pensando, eu lia muito, tipo, Nicholas Sparks, sabe? Querido John, Como Eu Era Antes de Você, esses livros assim. E hoje em dia eu tô basicamente só lendo fantasias, Trono de Vidro, é, Acotar, essas coisas. E a gente tava, e eu tava pensando sobre isso, né? Porque eu não sou muito fã de ler livros de história. História no sentido de baseados em fatos reais. A menos que seja algo de terror ou suspense, mas não geralmente algo bibliográfico, essas coisas. E, e aparentemente tenho gostos muito óbvios. E é isso, eu só queria compartilhar isso com vocês, que a gente conseguiu ler o mesmo livro. E agora a gente tá tentando ler, a gente tá procurando outro livro pra ler junto, né? Ela mencionou que alguns livros eu tentei pegar na biblioteca daqui, porque quando você mora nos Estados Unidos, geralmente o teu estado, não é teu estado, mas tipo a sua cidade, você consegue ir na biblioteca pegar um cartão de biblioteca que te conecta com uma rede de livros e audiobooks, tudo gratuito online, né? E, e é isso que eu tenho feito. Eu ponho os livros que eu quero na fila de espera na biblioteca e quando tá disponível eu alugo, pego emprestado, enfim. E mesmo digital, isso é muito engraçado, né? Porque mesmo com arquivo digital eu tenho que ficar esperando pra ser a minha vez de ler o arquivo digital. Eu tenho 2 semanas, eu acho, pra ler e depois ter que devolver. Aí agora a gente quer talvez ler o tal do Quicksilver, não sei. Não faço ideia que seja. Ela perguntou se tinha esse livro e eu falei que tinha e eu consegui pegar. E é isso. Eu ainda posso contar mais depois do livro, mas eu não faço ideia sobre o que seja. E uma coisa engraçada é que eu faço terapia, né? E eu tava conversando com a minha psicóloga sobre essa questão de ouvir audiobooks, porque você pode ouvir em qualquer lugar e você pode ouvir qualquer livro, né? Lavando louça, dirigindo, enfim e tal. E ela falou, não, eu não gosto de audiobook, eu prefiro ler. Aí eu falei, tenta audiobook. E ela tentou, e ela gostou, e ela tá ouvindo alguns audiobooks também. E ela tava me ouvindo falando desse livro da Fourth Wing, que é aquele livro de dragão que eu mencionei que eu fiz o meu dragãozinho. E esse dragãozinho aqui, peraí, que tá aqui. Esse dragãozinho. Que eu fiz um dragãozinho
porque eu estava muito pensando em dragões, ouvindo o livro. E ela resolveu que ela vai pegar esse livro pra ela ler. E eu não sei, eu estou com um misto de emoções, porque ela falou que ela nunca leu um livro de romantasia, né? Ela falou que ela lê muito livro de estudos, livros de história, né? Coisas assim. E eu falei, bom, você vai começar bem, né? Vai começar bem e, enfim, espero que isso não piore a minha terapia, que ela fique traumatizada com isso, porque, meu Deus. Acho que pra quem nunca leu nada nesse gênero e começar logo com esses livros assim super vidrantes, é complicado. Ainda mais que Quarta Asa, Fourth Wing, ele ainda não tem conclusão, né? Por enquanto já tem 3 livros, mas vão ser 5. Então a gente ainda tá desesperado, assim, querendo saber como é que acaba. E, enfim, daí eu espero que minha psicóloga sobreviva a esse livro. E que ela goste, né? Porque é bem divertido quando é fantasias. E é isso. Ontem eu tive um encontro de au pair, né? Que todo mês geralmente tem algum. Ah, pelo menos deveria ter, né? Aqui eu acho que eu fui uns 4 até agora, mas teve 2 que eu não consegui ir. Então eu acho que talvez tenha realmente sido um por mês. E eu não ia nesse encontro de au pair. Inclusive, eu falei pra minha coordenadora que eu não ia pra LCC. Só que daí, aparentemente, ela mandou um e-mail pra todas as famílias e a minha família, eles me mandaram mensagem no grupo de família, falou assim, você quer sair mais cedo? Porque o encontro começava às 6, era tipo de 6 às 8, e era num lugar que era 1 hora de distância daqui. E eu paro de trabalhar às 6, né? Então até eu chegar, já seria 7 e pouco. Aí eu falei, olha, não precisa. Eu já avisei pra Nick, que é minha LCC, eu falei, já avisei que eu não vou. Aí ela falou assim, não, pode ir, a gente chega, volta mais cedo, você fica liberada, não tem problema, pode ir. E daí eu falei, tem certeza? Ela, tenho, pode ir. Então tá bom, eu vou. Aí eu comprei ingresso e fui. E eu fui, era tipo num resort de esqui, só que era numa parte atrás em que era pra tubing, que é tipo um escorrega, que você senta numa boia e você escorrega. E tava muito legal, porque tava muito. Tipo, tava com gelo, assim, sabe? Não era só um escorrega de neve. O sol tinha derretido e formado gelo, então tava muito escorregadio, tipo, muito mesmo. E aí eu me diverti muito. Eu fiz amizade com umas outras meninas, uma menina da Itália e algumas outras brasileiras. E foi bem legal. Eu nunca tinha feito isso, eu acho. É, com certeza não na neve, mas talvez em água, mas. Em água sim. Mas é diferente, porque o vento, enfim, é uma sensação muito diferente. E a gente quase saiu do, da pista. Eu não sei, gente. Cara, às vezes eu confundo as coisas, porque tem palavras que eu só uso em inglês, né? Tipo, é, essa experiência de descer no escorrega de gelo, eu só vivi isso em inglês. Então eu sei as palavras em inglês para isso, mas daí eu fui tentando pensar em associações em português pra traduzir, né? E falou, cara, como é que eu falo icing, like, como é que eu falo tubinho? Eu não sei o nome de tubinho em português. Mas é tipo uma boia redondinha que você senta e você desce. Eu vou botar a foto aqui também. E foi bem divertido, eu ri bastante. Eu tava rindo mais das meninas também, porque as meninas estavam, tipo, muito desesperadas. Caraca, a gente vai cair. E foi bem legal. E foi isso. Eu ainda quero ver se eu consigo botar os vídeos das coisas que eu faço esse fim de semana. Porque essa coisa de, eu tenho que postar no domingo. E daí eu acabo não tendo tempo pra botar no vídeo as coisas que eu faço no fim de semana. Só as coisas do, tipo, atrasada uma semana depois, sabe? Daí isso eu meio que não gosto. Talvez eu mude esse dia de domingo para algum dia da semana. Que daí, por exemplo, uma terça-feira eu posto o vídeo. Então eu tenho tempo de fazer o vídeo no fim de semana. Quer dizer, gravar as coisas no fim de semana. E daí na segunda eu tenho tempo de editar e postar na terça. Talvez eu mude de domingo pra terça. Que daí eu consigo falar as coisas mais recentes, né? Tipo,
conforme elas acontecem, em vez de ter que esperar a semana inteira. Tipo, ah, eu quero falar algo que eu fiz no fim de semana. Então eu tenho que esperar o outro fim de semana pra falar, entendeu? E daí sempre vai estar uma semana atrasada as coisas. Eu não sei, eu acho que eu vou mudar essa data. O que vocês acham? Eu acho que eu devo mudar a data de um domingo pra uma terça, sei lá. Eu acho que sim. Vou pensar com carinho nisso, porque eu não tinha pensado nisso, mas eu vou pensar. Eu comprei esses brinquinhos aqui, que são Peach Preguiça, pra ir no zoológico quando eu fui lá em Connecticut. E isso, eu tenho que ir agora, porque são meio-dia e eu já era pra estar na rua. Mas, obrigada pela companhia e um beijo. Tchau, tchau. Sorry?